Boa noite, estamos entrando no ar com o programa Pela Cidade, na Vale TV, nas segundas-feiras, sempre ao vivo, a partir das 20h30. Hoje nós temos um convidado aqui no estúdio, além do Aurélio, que está sempre presente aqui comigo, e o nosso convidado é o senhor Ítalo Bronzatti, que é subprocurador do PROCON. Então, o nosso assunto, o nosso tema de hoje é o PROCON e com algumas questões que o Aurélio já veio trabalhando durante a semana passada. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite aos telespectadores e espero poder colaborar hoje com as dúvidas dos consumidores de Novo Hamburgo e da região. Eu vou passar a colinha para ele. Colinha, tá bom. Discretamente. Obrigado. Obrigado, Juliana. A doutora Ítalo, é um prazer conversar com o senhor. Quero saudar a Júlia Deck, que está aqui conosco também. A plateia. Muito contente que ela participou da gincana, o grupo dela foi o vencedor, depois a gente dá uma palhinha sobre isso. O brasileiro, doutor, tem uma mania, e às vezes até se orgulha disso. Eu pago para não me incomodar. Então o cara compra leite, chega em casa, o leite está azedo, ele não devolve. Compra banana, as bananas em 2 dias elas ficam pretas e apodrecem, que isso não acontecia antes, agora é assim. Compra ovos, tem um que está podre. Mas não vou lá, eu não vou me queixar e tal. Por que esse comportamento? Porque outros países não têm essa coisa assim de não buscar os seus direitos, né? O Código de Defesa do Consumidor está aí para defender. Mas o senhor não concorda, ou o senhor discorda, que o brasileiro ele é muito acomodado, ele não está habituado, ou o senhor acha que ele não acredita que vale a pena buscar os seus direitos? Começando com uma pergunta difícil já, né? Bom, eu particularmente eu acho que o consumidor brasileiro, né, ele muitas vezes acaba deixando de reclamar uma situação por acreditar que não deve se envolver, porque é uma situação pequena, mas nós mesmos ali no PROCON, independente do valor da causa, pode ser de R$1, de 100, de 1.000, sendo direito do consumidor, a gente vai estar ali para receber essa reclamação, independente do valor, o consumidor ele tem que buscar os seus direitos, e acho que a gente está passando por um momento de transformação da sociedade, que cada vez mais as pessoas lutam pelos seus direitos. Eu concordo que ainda não é suficiente, mas eu acredito que a gente está avançando, assim, que cada vez mais a gente tem visto as pessoas brigarem pelos seus direitos, elas conhecerem os seus direitos. Então, eu acho que a gente ainda está passando por um processo de transição e que, quem sabe, a gente ainda consiga alcançar um patamar mais interessante. Na sua casa, quando o senhor era adolescente, pai, mãe, tio, havia já o hábito de recorrer a órgãos ou não havia? Não, havia, o senhor é bastante jovem, já havia o PROCON. Então, eu lhe pergunto, hoje o senhor é uma autoridade no assunto, certamente não deixa passar nada. O senhor chega numa loja, se eles lhe conhecem, eles se apavoram, porque se fizer alguma coisa errada, eles estão fuzilados. Mas lhe pergunto, o senhor chegou a viver assim, essa coisa, e mesmo entre os amigos, eles contam as coisas, essa certa contemplação, assim, né? Eu não vou agora lá me queixar, porque, credo, o senhor não chegou a ouvir isso, que eu ouvi muito isso na minha vida, né? Os meus pais, na verdade, a minha mãe é uma pessoa que luta bastante pelos direitos e briga, e sempre foi muito brigadora. E acho que eu puxei um pouco isso dela, essa parte dela, né? Mas tenho que fazer uma meia-culpa aqui, porque não sei se você conhece aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu acabo deixando de me incomodar em alguma situação, porque aquela questão que não vale a pena, enfim, mas uma coisa que eu sempre digo, quando o direito é de outra pessoa, eu brigo até o final. Agora, quando é o meu direito, muitas vezes eu penso se vale a pena se incomodar. E isso é errado. Não é a dica que eu dou para vocês. Acho que vocês têm que brigar pelos seus direitos. É só uma meia-culpa da minha parte aqui. Mas essa sua franqueza é muito importante, né, Juliana? Que é uma coisa comum, né? Claro. A gente exercer uma profissão o dia inteiro, chega em casa, lá no fim do dia,
tem que fazer aquilo por hábito, né? E, eu não vou... Dá uma sensação de levar trabalho para casa, não sei se é isso, mas acaba de não fazendo. O meu namorado é marceneiro e a gente está morando há 2 anos na nossa casa e o nosso balcão, assim, da pia, ele fez né, botou uma coisa ali, botou a pia em cima, ficou e ali estava, né? A gente ganhou uma cozinha de uma amiga e daí ele instalou, mas assim, né? Acontece. Mas no mundo pet que tu trabalha junto com a Rose, é comum comprar coisas, comprar material que vem danificado, que não pode usar, que teria que devolver. Vocês têm um procedimento de devolver ou não? Por sorte, até hoje não tive esse problema de comprar um material danificado. Não foi preciso? Não, nunca foi preciso. Tenho que dizer também que a minha cachorrinha Brisa está sem banho. Já faz semanas. Não vou puxar a orelha só do Mael. A minha também precisava de um banho. Está sem banho. Mas aconteceu já de produto vir errado e o fornecedor não trocar. Não busca, daí eu ligo. Preciso trocar aquele produto tal. Sim, vou aí semana que vem. Mas isso é um caso legítimo para o PROCON, nesse caso? Não está tendo a troca. Eu estou com o produto lá há um tempão já. Na verdade, essa é uma relação, pelo que eu entendi, uma relação comercial. Tu compra o produto para revender, né? E eu acho que... E para uso. E para usar. Para uso também. Como consumidor, sim. Caso de PROCON. A loja que compra produtos, componentes para comercializar no mercado é uma relação comercial, não é caso de PROCON. Não quer dizer que não tenha solução. Claro, e até quando a gente conversa com as empresas, a gente sempre fala que é muito importante a empresa ela ter uma boa relação comercial com seus fornecedores, porque a gente sabe que muitas vezes tu consegue, por ter essa relação estreita, chegou a receber algum produto danificado, com algum problema, tu já tem essa relação, já faz a troca, facilita. Então, a gente sabe que para o lojista, para o comerciante, isso é muito importante, porque até aquela relação vai facilitar na relação com o consumidor. Muitas vezes não está previsto na legislação aquele direito de troca em 7 dias que as pessoas acreditam que tem e mesmo assim eles conseguem trocar em algumas lojas por essa boa relação que o lojista tem com o fornecedor. E o que aconteceu não é o caso também, porque eu não estava no dia que chegou a encomenda e quem fez a encomenda fui eu. Então a mãe recebeu, abriu a caixa e diz na caixa que tem que conferir no ato da entrega. Então ela olhou, viu que estava tudo ali, conferiu na nota e beleza. Assinou o recebimento. Assinou. Acontece que um determinado produto ele tem a mesma embalagem, mas o conteúdo não é o mesmo, né? Varia. Então aquela embalagem ali, ela não viu que era a trocada. E eu pedi então que eles, mas ela, né, também teve ali isso detalhe. Isso é bastante importante, até para ficar de sugestão, né, para os consumidores, que a gente sempre tem que verificar o produto certinho quando a gente recebe. E muitas vezes o entregador ele já chega com pressa na nossa casa, ele quer entregar o produto ali na porta. O ideal é que a gente abra o produto, a gente verifique se tem algum dano, se tem alguma tá amassado, tá arriscado. Já aconteceu um caso no PROCON de um consumidor que recebeu uma geladeira e o entregador entregou aquela geladeira e virou um lado para a parede. E aí quando foi um funcionário desse consumidor que recebeu e quando ele chegou em casa, ele foi abrir a caixa, estava todo amassado o produto. Puxa. E ele tinha recebido, tinha dado um ok, né? E mesmo que a gente tenha lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que aquela compra feita pela internet, ela pode ser cancelada em até 7 dias da data do recebimento, a empresa não atendeu a situação, a gente teve que instaurar processo administrativo, encaminhar o consumidor para o judiciário. Então, aquele zelo que a gente tem no momento do recebimento, no momento da contratação, tá comprando um produto, verificar a nota fiscal é muito importante, porque a gente evita um problema que pode acontecer lá na frente depois. Doutor, quais são os vilões, se essa palavra é muito forte, ou enfim, os campeões de queixas? Por exemplo, são as operadoras de TV, as operadoras de cartão de crédito, de celular, é a TV a telefonia. cabo, ou é o comércio, ou a prestação de serviço. Quais são os, se é que o senhor tem de cabeça, e se o senhor pode dar os nomes também?
Não, até podemos dar os nomes aqui, mas os grandes vilões, né, os grandes clientes do Procon, dos Procons como um todo, em todo o país, são as empresas de telecomunicações. Então, internet, TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, todas elas. Aí cartão de crédito. Cartão de crédito vem depois. Na verdade, assim, por setores. O primeiro setor é telecomunicações. Esse é o que disparado. Campeão de reclamações, que toma um espaço de mais ou menos 50% a 55% Mas se é tão das repetitivo, reclamações. doutor, por quê? Por que eles reincidem no erro? Porque isso deve ser um bom negócio, quer dizer, vale a pena. A gente vai voltar no começo do programa que tu falou que às vezes o consumidor não reclama. Tá. E aí, então, Por isso a gente vê na índice. prática, assim, algumas situações em que as empresas elas vão lá, pegam uma coletividade de consumidores, elas incluem lá, às vezes, 5, 10 reais a mais na fatura, de 100 pessoas, talvez uns 50 vão reclamar para a empresa, desses 50, talvez uns 15 vão até o Procon, desses 15 vão sobrar 5 no judiciário, então... Algumas vezes, eu não estou querendo falar mal de nenhuma empresa aqui, mas como um todo, a gente sabe que na prática acontece e nem é uma orientação oficial da empresa. Às vezes, algumas pessoas têm que bater metas, épocas de fim de ano. Então, acaba acontecendo algumas situações assim que a gente sabe que acontecem, são épocas específicas do ano e o consumidor acaba entrando numa situação e acaba deixando, até porque, defendendo um pouco o consumidor, às vezes... reclamar para telefonia, internet, é bastante complicado, porque tu cai naquela vala comum e te ligação de uma hora pro outro, tu tem que sentar do lado do telefone com um banquinho. Então, hoje a gente já possui algumas ferramentas alternativas para reclamação. Não sei se posso falar sobre elas agora. Pode falar. Além do Procon... Que não há nenhum tipo de censura. Nenhum. Tá certo. Além do Procon, que eles são muito efetivos, a gente resolve em torno de 85% das demandas, isso dos Procons como um todo no país. Existe hoje alguns canais alternativos. As pessoas gostam muito de reclamar no Reclame Aqui. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Sim. Ele funciona bem, mas ele é gerido por uma empresa privada. Eu acho que ele funciona muito bem, é uma ótima ferramenta. Existe também o consumidor.gov.br. É como se fosse um Reclame Aqui, mas ele é institucional. Ele é acompanhado pelos Procons estaduais, pelos Procons municipais, e as empresas têm convênios com o governo federal, o governo estadual, para atingir umas metas de solução de problemas. Então, existem algumas situações, a gente conversa com Procons de todo o estado, a gente tem um grupo no WhatsApp, esses grupos de hoje, e algumas situações eles comentam, inclusive, resolvem mais no consumidor.gov do que nos Procons. Então, é uma ferramenta para quem quer reclamar, não quer ficar horas no telefone, quer reclamar sem sair de casa, entra na internet, faz o cadastro, as principais empresas estão lá, as de telecomunicação estão todas lá, só fazer o cadastro, a empresa responde até 7 dias úteis e em torno de 85% de solução das demandas também. Bem bom, 85% é alto índice. Bom número. Me contaram um caso que eu faço questão de contar para o senhor rapidamente, olhar para as pessoas que estão nos vendo aí. Atenção, nossos queridos telespectadores de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga também. Assim, um casal comprou a garrafa térmica. E a água, o raio da água não esquentava, quer dizer, ela esquentava, mas ela logo esfriava. E aí a mulher começou a xaropear o cara, porque foi o marido que comprou, né? Então imagina. E é bem tu ruim tem que ir lá trocar e ele, eu não vou, porque eu não tenho nota, eu não tenho cupom, eu não tenho nada. Não, tu tem que... Mas sabe que aquela coisa todo dia, assim, tem que trocar essa água, ainda mais chimarrão. O cara disse, tá, vou lá trocar. Daí a mulher disse, bom, então tu vai lá na loja, explique que tu quer uma que a água não esfrie. Ele foi e disse, queria falar com o gerente. Por quê? Não, porque eu comprei a garrafa térmica, eu não tenho nota, vocês não vão me perguntar que dia foi, que horas foi, porque eu não sei nada disso. E se eu não chegar em casa com uma garrafa que funciona, eu vou arranjar uma baita incomodação. Chamaram o gerente, ele explicou, eu vou lhe explicar. Sim, eu comprei uma garrafa, água esfria, bababá. Eu não tenho nota e tal. O senhor não me peça nota, o senhor não... Não, o senhor venha comigo, vamos trocar. Levou ele, devolveu. E a outra não na hora. E aí ele também. chegou em casa e disse para a mulher, olha que espetáculo. Eu fui lá no Bourbon, foi uma beleza, me entregaram na hora. Ela disse, tá certo, mas tu tinha comprado no Big. Ele tinha comprado no Big. E foi reclamar no Bourbon. E ele devolveu. Ele quase infartou quando ele soube que ele errou de mercado.
O que não é incomum, né? Eu sou mais pateta ainda para comprar coisa e muito menos para devolver e tal. Então, os homens que compram garrafa térmica, eu procuro não esquecer menos o nome do mercado. Eu achei que eles tinham dado outra e que não funcionava igual. Não, o cara levou assim 1 minuto, o senhor não precisa nada. Nós acreditamos no senhor. Vem cá, trocou e ele saiu. Não estava acreditando que era tão fácil. Senhora. Porque houve uma certa melhoria, né, doutor, ou não? As lojas estão mais sensíveis a isso, né? Sim, até em razão dessa situação de crise que a gente vive, muitas vezes, Não se o quer perder fornecedor um cliente. não fizer aquela benesse para o consumidor, aquela concessão, vai acabar perdendo. A gente sabe que hoje o comércio está muito disputado. Então, aquele fornecedor... E é aquela questão, a propaganda positiva, a gente tem que fazer um esforço para fazer. E a propaganda negativa não precisa de muita coisa. Basta que alguém esteja insatisfeito com o serviço, ela vai propagar aquela informação, vai multiplicar aquela informação. Então, esse caso mostra como é um bom fornecedor, não precisa nem comprar lá para conseguir trocar o produto. Conseguiu devolver. Eu vou interromper um minutinho o nosso programa para o nosso apoio cultural e a gente já volta com mais questões aí interessantes para todo mundo.